Vamos então resolver a ficha número 47 sobre números decimais e vamos ver a milésima. Este conjunto de exercícios tem 3 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira, que diz o seguinte: observa as peças. Temos aqui um cubo, uma placa, uma tira e um cubinho. E diz o seguinte: o cubo é formado por 10 placas. Uma placa corresponde à décima parte, ou seja, 0,1 do cubo. Nós vemos aqui um cubo, temos 10 fiadas de placas, portanto que no total compõe um cubo. Portanto, uma parte dessas 10 é um décimo é 1 traço sobre 10, que é uma fração, ou 0,1. Agora, relativamente ao resto, pensas do mesmo modo. Uma placa é formada por quantas barras? Não é assim? Temos aqui uma placa, ela tem quantas barras? E cada barra corresponde a que parte da placa? E assim por diante. Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ver o nosso exemplo. Nós temos um cubo que é constituído por 10 placas. Temos aqui na primeira base uma placa, depois uma a seguir outra placa e assim por diante temos 10 placas que estão aqui, de 1 a 10. Portanto, uma placa de um total de 10 é 0,1. 1 a dividir por 10 é 0,1. Não te esqueças que para dividir um número por 10, basta dividir esse número por 1 e depois formamos um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do nosso divisor. Neste caso, o divisor tem um zero, portanto, o número que nós vamos obter, que é 1 a dividir por 1, dá 1. Depois formamos um número decimal com uma casa decimal que corresponde ao número de zeros do nosso divisor. Certo? Agora vamos ver a parte seguinte. Diz assim, uma placa é formada por quantas barras? Uma placa, que temos aqui, é formada por 10 barras verticais, certo? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras verticais. Assim, ou seja, tiras. É a mesma coisa, não é? Portanto, uma tira de um total de 10 é um décimo. Portanto, cada barra corresponde à décima parte da placa. Décima parte da placa é 0,1. Completa agora. Uma barra é formada por quantos cubinhos? Temos 10 cubinhos. Portanto, uma barra, ou seja, uma tira, é constituída por 10 cubinhos. Então, do mesmo modo, cada cubinho corresponde a uma décima da barra. Um cubinho de um total de 10 é 0,1. Isto é, cada cubinho corresponde à décima parte da tira, certo? Ou da barra. Vamos ver o seguinte. Um cubo é formado por quantas barras? Repara, um cubo é formado por 10 placas. E cada placa é constituída por 10 barras, não é assim? Então, se temos cada placa constituída por 10 barras vezes 10 placas, que estão aqui 10 placas, temos 10 vezes 10 são 100 barras, ou 100 tiras, correto? Então, podemos dizer que cada barra corresponde à centésima parte do cubo, correto? Portanto, uma barra de um total de 100, é 1 a dividir por 1, vamos obter 1. E vamos formar um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do nosso divisor. Neste caso são 2 zeros, portanto temos duas casas decimais. Portanto é 0,01. Agora vamos ver a seguinte. Um cubo é formado por quantos cubinhos? Portanto temos aqui um cubo, é formado por quantos cubinhos? É formado por 10 placas, 10 tiras e cada tira 10 cubinhos. Então 10 vezes 10 vezes 10, quanto é que é? 10 vezes 10 são 100. 100 vezes 10 são 1000. Então, um cubo é constituído por 1000 cubinhos. Um cubo é constituído por 10 placas. Cada placa é constituída por 10 tiras. Então, temos 100 tiras. E cada tira é constituída por 10 cubinhos. Então, fica 100 tiras vezes 10 cubinhos, dá 1000 cubinhos. 1000 cubinhos.
certo? Então podemos dizer que cada cubinho corresponde à milésima parte do cubo. Uma parte, ou seja, um cubinho de um total de 1000 é 1 a dividir por 1000. Como é que nós obtemos esse número? Dividimos o 1 por 1 só, dá 1, e vamos formar um número decimal com tantas casas decimais quanto o número de zeros do nosso divisor. O nosso divisor quantos zeros é que tem? Tem 1, 2, 3. Então vamos ter 3 casas decimais. 1, 2, 3. E o zero vem à esquerda. 0,001. Portanto, uma milésima é uma parte de 1000. Resumindo, temos um cubo é formado por 10 placas. Cada placa corresponde à décima parte do cubo. Uma parte de um total de 10. Uma placa é formada por 10 barras. Uma placa é formada por 10 barras. Cada barra corresponde à décima parte da placa, ou seja, uma barra de um total de 10. Agora temos uma barra é formada por 10 cubinhos. Uma barra é formada por 10 cubinhos. Cada cubinho corresponde à décima parte da barra, ou da tira, é a mesma coisa. Portanto, temos um cubinho de um total de 10. 1 de 10 é um décimo. Um cubo é formado por 100 barras. Um cubo é formado por 10 placas. Cada placa é formada por 10 barras. Então 10 vezes 10 é 100. Portanto, um cubo é constituído por 100 tiras ou 100 barras. Uma barra de um total de 100 é 0,01, ou seja, uma centésima. Cada barra corresponde então à centésima parte do cubo. Finalmente, um cubo é constituído por 1000 cubinhos. Portanto, um cubo é constituído por 10 placas, cada placa é constituída por 10 barras e cada barra é constituída por 10 cubinhos. Então temos 10 vezes 10 dá 100 barras, ou 100 tiras. E agora 100 tiras vezes 10 cubinhos cada tira, 100 vezes 10 é 1000 cubinhos. Entendeste? Portanto, cada cubinho corresponde à milésima parte, cada cubinho corresponde à milésima parte, 1000, do cubo. 1 sobre 1000, isto é, um cubinho de um total de 1000 corresponde a uma milésima, unidade décima centésima milésima, 0,001. Vamos então à segunda pergunta. Completa os esquemas com os valores dos operadores. Observa o exemplo. Portanto, nós aqui temos uma relação entre o cubinho, a tira ou a barra e a placa, e depois temos aqui uma relação entre o cubinho e o cubo. Pôs o vídeo para resolver essa questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ver em primeiro lugar a relação entre o cubinho e a barra. O que é que nós verificamos ao analisarmos esta figura? Verificamos que um conjunto de 10 cubinhos é uma tira. Então, 1 vezes 10 é igual a uma tira. Isto é, um cubinho vezes 10 é igual a uma tira. Agora, ao contrário, uma parte de um total de 10, de uma tira, ou seja, um décimo, é um cubinho. Ou seja, se dividirmos uma tira por 10, vamos obter 0,1, que é exatamente um cubinho. Vamos ver a seguinte. Vamos ver a relação entre a tira e a placa. Verificamos que um conjunto de 10 tiras, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiras, é uma placa. Ou seja, 1 vezes 10 é igual a uma placa. Uma tira vezes 10 é igual a uma placa. Vamos então ver agora ao contrário. Uma parte de um total de 10 de uma placa é uma tira. Ou seja, 1 a dividir por 10 é um décimo. Portanto, uma tira é um décimo de uma placa. Então, se dividirmos a placa por 10, vamos obter uma tira. Vamos ver agora o conjunto, aqui. Um conjunto de 100 cubinhos, portanto, 100 cubinhos, é igual a quê? A uma placa, que são 10 cubinhos vezes 10, 10 vezes 10 são 100 cubinhos. Certo? Ao contrário, podemos dizer que uma parte de um total de 100 de uma placa
ou seja, uma centésima, que é 1 a dividir por 100, é um cubinho. Uma parte de 100 é um cubinho. Portanto, se dividirmos a placa por 100, vamos obter um cubinho. Se multiplicarmos um cubinho por 100, vamos obter uma placa. Finalmente, temos a relação entre o cubinho e o cubo. O que é que nós podemos verificar? Que um conjunto de 1000 cubinhos é um cubo. Ou seja, um cubinho vezes 1000 é um cubo. Ao contrário, podemos dizer que uma parte de um total de 1000 de um cubo, ou seja, uma milésima, 1 sobre 1000 é uma milésima do cubo, é exatamente um cubinho. Se multiplicarmos um cubinho por 1000, vamos obter um cubo. Se dividirmos um cubo por 1000, vamos obter um cubinho. Resumindo, o que é que nós temos então? Um conjunto de 10 cubinhos é uma tira. Um conjunto de 10 cubinhos é uma tira. Uma parte no total de 10 de uma tira, uma parte de um total de 10 é um cubinho. Um conjunto de 10 tiras é uma placa, 1 vezes 10. Uma parte de um total de 10 de uma placa é uma tira, ou seja, um décimo. Um conjunto de 100 cubinhos é uma placa, 1 vezes 100. Uma parte de um total de 100 de uma placa é um cubinho, ou seja, 1 a dividir por 100 é uma centésima. Um conjunto de 1000 cubinhos é um cubo, ou seja, 1 vezes 1000 vai dar o cubo. E uma parte de um total de 1000 de um cubo, que é uma milésima, é exatamente um cubinho. Vamos finalmente à terceira pergunta, que diz o seguinte: complete e vê o exemplo. 1 euro a dividir por 100 é 1 cêntimo. 1 cêntimo vezes 100 é igual a 1 euro. Portanto, pôs o ouvido para resolveres a questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Uma moeda de euro é igual a quantas moedas de 1 cêntimo? É igual a 100 moedas de cêntimo, certo ou não? Temos 20, mais 20 são 40, mais 20 são 60, mais 20 são 80 e mais 20 são 100. Portanto, 1 euro é igual a quantas moedas de 1 cêntimo? A 100 moedas de 1 cêntimo. Então nós podemos dizer que uma parte de um total de 100, uma parte de um total de 100 é 1 cêntimo. Ou seja, uma parte de 100 é uma centésima. Portanto, podemos dizer que 1 cêntimo é a centésima parte, 1 cêntimo é a centésima parte de 1 euro. Agora vamos ver a relação entre a moeda de euro e as moedas de 10 cêntimos. Uma moeda de 1 euro é igual a quantas moedas de 10 cêntimos? É igual a 10, porque 10 vezes 10 é 100, não é assim? 10 vezes 10 é 100, 100 que é 1 euro. Portanto, temos 50 cêntimos mais 50 cêntimos dá 100 cêntimos, que é 1 euro. Portanto, uma parte de um total de 10 do euro, ou seja, uma décima, são 10 cêntimos. 1 a dividir por 10 é uma décima. Neste caso é 10 cêntimos. Uma parte de 10 é 10 cêntimos. Portanto, podemos dizer que 10 cêntimos são a décima parte, 10 cêntimos são a décima parte do euro. Agora vamos ver, 1000 euros é igual a quantas moedas de euro? Por exemplo, se tivermos duas notas de 500 euros, 2 vezes 500 dá 1000, portanto 1000 moedas de euro é igual a duas notas de 500 euros. O que é que nós podemos verificar? Que uma parte do total de 1000 euros, uma parte de 1000, que é 1 a dividir por 1000, é uma milésima, ou seja, é 1 euro. Portanto, 1 euro vezes 1000 dá 1000 euros. 1000 euros a dividir por 1000 vai dar 1 euro. Portanto, 1 euro é a milésima parte de 1000 euros. Resumindo, temos então o cêntimo é a centésima parte do euro, uma parte de um total de 100, centésima parte é o cêntimo. 10 cêntimos são a décima parte do euro, uma parte de um total de 10 de 1 euro em moedas de 10 cêntimos é 10 cêntimos, um total de 10 é uma moeda só, que são 10 cêntimos. E finalmente, o euro é a milésima parte de 1000 euros. Uma parte de 1000 é a milésima parte, ou seja, 1 euro é a milésima parte de 1000 euros.